Fala turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje é dia de papo de patologia. Vamos falar sobre calos, o que são e como é que a gente pode ter uma visão diferente de tratamento. Mas antes, roda a vinheta. Meu nome é Natália Targas, eu sou criadora do Método Podotape e hoje eu tô aqui para conversar mais com vocês sobre patologia. Sim, patologias, às vezes a gente coça a cabeça querendo entender melhor aquele tipo de patologia. A gente pesquisa, olha no Google, pergunta para os amigos, pergunta para professores, para poder entender melhor sobre aquela patologia. E existe uma patologia que eu particularmente gosto muito de falar sobre, que são os calos. Calos. Turma, os calos são os pobres coitados. Sim, são os pobres coitados. Por quê? Porque a gente tá, nem aí pra eles. A gente só acorda que tá acontecendo alguma coisa quando ele dói. Por quê? Porque aí ele fala, toque, tá doendo, tem alguma coisa errada, eu preciso de ajuda. Aí o portador daquele calo vai procurar ajuda. Mas por muitas vezes, por exemplo, eu vejo fisioterapeutas ignorando o fato de haver um calo. Eu vejo fisioterapeutas muitas vezes nem sabendo como avaliar aquele calo. Por muitas vezes também vejo podólogos, colegas de profissão da área da saúde em geral, também achando que um calo ele tem que ser desbastado e pronto, e acabou. Porém, a gente vai trazer uma outra visão. Vamos entender o calo e por que ele está ali. Porque eu sei que durante a nossa formação, a gente traz muito essa visão técnica sobre o que fazer, como melhorar e coisas afins. Porém, eu preciso entender um pouco mais sobre como aquela patologia se comporta para eu poder ajudar o meu cliente, o meu paciente. Então vamos usar a cabeça aqui. Um calo, toda vez que ele acontece, ele forma uma camada de queratose, né? E ela vai externalizando. Ela vai sendo colocada por fora, né, do lado de fora da pele, então mais na sola do pé. Aquilo vai endurecendo, vai formando como se fosse uma crosta, não é? Vou usar um vocabulário muito simples aqui para que todo mundo possa entender. E essa queratose que se forma, ela acaba sendo algo que protege aquela região, né? Isso é fisiológico do corpo, do mesmo jeito que quando eu tenho um aumento de carga, eu aumento também o depósito de cálcio nos ossos. Por isso que a gente fala que a atividade física é tão importante para quem tem osteoporose. Para quê? Para que aumente a fabricação de cálcio e isso sendo depositado nos ossos. A mesma coisa acontece no calo. Se eu tenho um aumento de pressão, eu tenho um aumento de depósito de queratose ali naquela região. Automaticamente aquilo vai se acumulando e vai virando uma crosta. Quando aquela crosta se forma, eu vou ao podólogo, porque já está me doendo, já está me incomodando, e essa é a grande diferença entre um calo e uma calosidade, tá? Uma calosidade não dói, uma calosidade ela tem essa crosta, ela tem esse acúmulo, porém ela não sente tanta dor. Agora, quando eu tenho dor, automaticamente significa que aquele processo que está acontecendo por cima da minha pele, ele começa, porque ele não tem mais para onde crescer, ele começa a acontecer por baixo. E aí, aquele calo começa a aderir na musculatura, na fáscia e vai se aprofundando. É o que a gente chama muitas vezes de calo com núcleo. Por quê? Ele tem um núcleo, ele tem um centro de pressão maior que vai como se fosse grudando nas camadas adjacentes ali daquela região. O que fazer? Né? Muitas vezes os podólogos desbastam aquela área, mas não conseguem penetrar muito na região mais intrínseca da pele. Por quê? Porque o bisturi, se ele cava muito ali, ele machuca aquela área. Então o meu paciente passa a ter dor por agressão. E o podólogo tem um limite que ele pode chegar. Ele não pode ir muito fundo, porque machuca. Automaticamente eu penso, tá, se eu não posso atingir essa área, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar em duas coisas. Como um verdadeiro terapeuta de pés, eu penso,
Problema número 1, eu tenho um calo que tem uma hiperpressão aqui e eu preciso tirar essa hiperpressão. Eu preciso fazer com que esse calo, ele mude de lugar, ele entenda que aquela pressão que está acontecendo ali mude de lugar. Então eu preciso jogar de volta essa pressão para o calcâneo, que é o lugar que recebe maior pressão plantar. Talvez, na hora que eu penso dessa forma, eu não atinja diretamente o sintoma do paciente. Então, por isso que muitas vezes um terapeuta de pés primeiro trata o sintoma, depois trata a causa. Alivia o sintoma, depois vai para a causa. Então, eu nunca consigo fazer tudo em uma única sessão. Eu consigo tratar primeiro o sintoma, reduzir o processo doloroso para depois ir direto na causa e aí eliminar de vez. Quando eu tenho um calo, vamos supor que é mais comum, calo no terceiro metro. O calo, quando ele começa a aderir, ele funciona como se fosse um processo de cicatriz. Se eu tenho uma agressão como uma cicatriz, é normal que a minha musculatura, toda para recompor aquele tecido, tudo aquilo que foi machucado, eu preciso ter um processo de cicatrização mais rápido. Isso forma um processo fibrótico, desorganizado. Então, quando isso se forma, isso fica bagunçado, é como se formasse um nó. E aí, o terapeuta, ele precisa estimular essa área, fazendo como se fosse uma massagem, porém ela é um pouco mais tensa. Você vai fazer como se fosse uma fricção. Imagina que tem um calo aqui, eu vou pegar meus dois indicadores e vou cruzar um sobre o outro. Eu vou tensionar mesmo essa pele, eu vou arrastar essa pele de um lado para o outro, massageando. Eu não vou usar creme, eu não vou usar emoliente, eu não vou usar absolutamente nada. Eu vou somente massagear em vários sentidos, para que aquele calo comece a se soltar. É dolorido? Muito. Por quê? Porque ele está aderido. Tudo que está aderido, ele é doloroso. Ah, como é que eu faço para tirar essa aderência? Existem algumas formas. Primeiro, eu posso antes, por exemplo, fazer uma compressa quente. Eu posso antes, por exemplo, fazer um laser. Não tem problema nenhum. Ou eu posso ir no seco mesmo e vou fazer a manipulação daquele calo. Manipulei o calo, aí eu uso um grande auxiliar, que é a fita. A fita tem uma forma específica de se aplicar no calo. E o objetivo principal de eu aplicar essa fita no calo é fazer com que haja um lift da pele, dessa forma aqui, ó. Imagina que essa aqui é a minha pele. Quando eu aplico a fita, eu puxo essa pele para cima. Então é como se o calo fosse extraído de dentro do pé até a superfície. Quando eu manipulo, eu solto aquele calo, ponho a fita, ele extrai. Manipulo, solto aquele calo, ponho a fita, ele extrai. E assim a gente precisa começar a olhar os calos. Trato o sintoma, depois eu vou para a causa. Vou entender o que está causando aquela distribuição de peso errada e aí redistribuir. Tanto usando a fita, quanto usando palmilhas, quanto usando reprogramações posturais de forma geral. Tudo bem? Se você curtiu esse vídeo, comenta aqui se você já faz esse tipo de tratamento ou não. E não esquece, curte e se inscreva no nosso canal. Tamo junto e até o nosso próximo vídeo.